Shalom Haverim ao grupo EBD em questão oficial. Eu sou Leandro de Paula e hoje, quinta-feira, iremos meditar no texto bíblico que se encontra em João, capítulo 1, versículo 42. A nossa revista intitula a leitura de hoje com a seguinte frase: Deus transformou completamente a vida de Pedro. Amados, na semana da lição que trata de transformação, inevitavelmente, uma hora ou outra, a gente iria esbarrar nesse personagem bíblico chamado Pedro. Amados, o texto bíblico nos ensina o seguinte: elevou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, essa frase. Disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amados, o primeiro encontro entre Yeshua e Simão não foi um acidente geográfico ou um mero acaso da história. Foi um encontro marcado pela soberania e pela presciência divina. Antes mesmo que Simão demonstrasse qualquer virtude, soltasse uma palavra ou manifestasse fé, Yeshua olhou para ele e revelou não apenas quem ele era, mas quem ele se tornaria. Esse texto bíblico, amados, funciona como o grande manifesto do poder transformador de Deus, que se recusa a nos enxergar pelo nosso presente instável, escolhendo nos definir pelo futuro que Ele mesmo projetou para nós. E para compreendermos a magnitude e o choque da transformação de Pedro, é indispensável que analisemos as raízes socioeconômicas, geográficas e religiosas do tempo de Pedro. Simão era natural de Betsaida, mas ele operava em Cafarnaum, cidades pesqueiras estratégicas às margens do Mar da Galileia. Diferente do que o imaginário popular sugere, os pescadores da Galileia não eram mendigos ou miseráveis. A arqueologia, inclusive, mostra que a pesca ali era uma indústria ativa, lucrativa e altamente tributada pelo Império Romano, nesse caso através de Herodes Antipas. Para possuir barcos e redes, a família de Simão e André mantinha uma pequena empresa ou cooperativa de trabalho, operando em parceria com Tiago e João, filho de Zebedeu. Embora tivesse alguma estrutura comercial, o trabalho exigia força física bruta, resiliência extrema e agressividade comercial. Eles eram classificados pelos líderes religiosos de Jerusalém como Am Haaretz, ou seja, o povo da terra, Ou seja, pessoas simples, vistas como rudes, sem instrução formal na Torá e culturalmente desprezados pela aristocracia judaica devido ao sotaque galileu carregado, e pela impossibilidade prática de cumprir rigidamente as leis de purificação cerimonial, visto que ele lidava constantemente com peixes, sangue e comércio. Era essa a situação daquela época. A Galileia era um barril de pólvora, um barril de pólvora político lá de Israel. O principal reduto de zelotes e revolucionários armados que odiavam o domínio romano. E o temperamento de Simão, impulsivo, reativo, pronto para a ação imediata e para o uso da espada. Ou seja, refletindo diretamente o ethos cultural e o caldeirão social de sua região nativa. No contexto cultural judaico, amados, a norma ditava que os discípulos procuravam ativamente um rabino renomado e imploravam pelo privilégio de segui-lo. E o processo de seleção era severo. O rabino avaliava a capacidade intelectual, o conhecimento prévio e o rigor espiritual do jovem para ver se ele seria capaz de replicar seus ensinamentos. E em João capítulo 1, versículo 42, essa lógica é totalmente quebrada. Embora André funcione como o elo, é Yeshua quem toma a iniciativa absoluta. Ele olha para Simão e decreta o seu destino sem aplicar um teste de admissão, sem avaliar seu currículo espiritual ou exigir pré-requisitos religiosos.
Yeshua o aceita com base estritamente em sua própria graça. No mundo antigo, mudar o nome de alguém era um ato de autoridade suprema e propriedade, né? Como Deus fez com Abrão e Jacó. Significava redefinir a identidade, redefinir a essência e o destino dessa pessoa. Simão significa aquele que ouve, Shimon, né? Ou audição. Contudo, a cultura da época atrelava o homem a seu histórico familiar, chamando-o de filho de Jonas. No aramaico e também no grego, o nome Jonas, no caso Iona, também pode ser associado à figura de uma pomba, símbolo de timidez, fuga ou volatilidade. Lembrando também o profeta Jonas que fugiu de Deus. E Yeshua então aponta para a sua herança terrena. Você é o filho da volatilidade, da instabilidade. E quanto a Cefas, Yeshua usa o termo aramaico, Cefas, traduzido pelo evangelista como Petros no grego, né? Que significa pedra, calhau ou um pedaço de rocha. Yeshua toma o filho da inconstância e decreta que ele será uma coluna de sustentação. O futuro revelou isso para os senhores. Esse versículo resume a essência do Evangelho em 3 movimentos espirituais profundos operados por Yeshua. O olhar da graça e olhando Jesus para ele. O verbo grego utilizado aqui é emblepo, que vai além de um ver superficial. Significa olhar fixamente, contemplar o interior, discernir a essência. E Yeshua não fez uma leitura rápida do exterior, rude, e do sotaque de Simão. Ele fitou os olhos na alma de Simão, enxergando seus traumas, medos, volatilidade, mas contemplando também o líder cheio do Espírito Santo que discursaria no dia de Pentecostes. Deus, amados, nos conhece intimamente. Deus nos conhece intimamente. Ele olha para nós sabendo exatamente quem somos, sem ilusões, e ainda assim escolhe nos amar e nos chamar. E Pedro foi diagnosticado. Tu és Simão. Olha o diagnóstico. E Yeshua confronta abertamente a realidade atual do seu futuro discípulo. Ele não finge que Simão é perfeito, nem ignora o fato de que ele é instável como a água. Deus nos recebe exatamente no estado em que nós nos encontramos. Ele valida a nossa história real, mas recusa-se a nos deixar estacionados nela. E a promessa do futuro? Tu serás chamado Cefas. E Yeshua, amados, ele utiliza de forma intencional o tempo verbal no futuro. Tu serás. Olha isso. Trata-se de uma dinâmica teológica entre o já e o ainda não. Naquela noite, após ouvir a promessa, Simão voltou para casa e continuou cheirando a peixe, lidando com seu temperamento explosivo. Ele falharia gravemente depois disso, afundaria no mar, tentaria impedir a cruz e negaria Yeshua algumas vezes. No entanto, o decreto de Yeshua permanece de pé. Deus nos chama, amados, pelo que seremos, enquanto ainda somos o que somos. A transformação é um processo contínuo de lapidação, garantido pela fidelidade do tu serás de Deus, e não pela nossa força de vontade. Não há um Pedro transformado sem um André obediente nos bastidores. O texto diz, e levou a Jesus. Muitas vezes, nosso papel no reino de Deus não será o de pregar para as multidões como Pedro, mas o de ser o André que, de forma anônima, sem ciúmes ministeriais, traz o futuro líder até aos pés de Cristo. O anonimato dedicado de André gerou o ministério público e histórico de Pedro. Estevão nos deu o apóstolo Paulo e André nos deu o apóstolo Pedro. Queridos, vencendo rótulos e o determinismo do passado. Amados, na antiguidade, o histórico familiar ditava o teto do sucesso do indivíduo. Se ele nascia filho de pescador, morreria
pescador. E o sistema do mundo adora rotular você com base nos traumas de sua árvore genealógica, na sua classe social ou nos seus erros do passado. E Yeshua quebra esse determinismo social e espiritual. Em Cristo, a sua origem não dita o seu destino. O decreto do Senhor tem muito mais peso do que a sua hereditariedade. A sua identidade real não vem do que você fez, mas do que Cristo diz quem você é. Ok, queridos? A conversão e a outorga de uma nova identidade acontecem no instante, mas a transformação do caráter leva uma vida inteira. A rocha precisou ser forjada através de caminhadas, confrontos, lágrimas e uma restauração dolorosa e linda lá na praia. É só você ler João capítulo 21. Não desanime com os seus tropeços diários. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Lembra? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pois é, queridos. Conta-se até uma história de que o genial escultor Michelangelo, ao contemplar um bloco de mármore bruto, disforme e rejeitado lá em Florença, na Itália, ele afirmou: eu vi um anjo preso nesse mármore e vou talhar a pedra até libertá-lo. É exatamente isso que Yeshua faz em João capítulo 1, versículo 42. E o mundo olhava para Simão e só enxergava um pedaço de rocha bruta, rústica e instável. Mas Yeshua olhou para ele, enxergou o líder de Pentecostes aprisionado ali dentro e iniciou um processo de lapidação. Queridos, a religião dita quem você é com base no que você fez, mas Yeshua dita quem você será com base no que ele vai fazer por você. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Ele não procura rochas prontas no mercado da religiosidade. Ele procura Simões, Pedros, dispostos a serem moldados pelo seu cinzel. Quem tem sido você até o dia de hoje? Você tem vivido sob o estigma de Simão, refém do seu temperamento, refém do seu histórico familiar e escravo das circunstâncias? E Yeshua está olhando fixamente para você agora. Ele conhece o seu nome, conhece detalhadamente as suas fraquezas, mas ele decreta uma nova identidade sobre a sua vida. Permita que o olhar e a palavra reconstrutora de Cristo transformem o seu presente e garantam, em definitivo, o seu futuro. Que Yeshua nos abençoe e até a próxima.